Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Vamos começar juntos uma jornada em busca de desvendar os segredos de uma das civilizações mais antigas e misteriosas da história mundial. Aqui, no nosso canal, A Grande América Ancestral, estamos em busca de resgatar e valorizar os conhecimentos dos povos originários de toda a Grande América, desde a Groenlândia e Sibéria até o sul do Chile. Nessa série de vídeos, vamos começar por falar a respeito da civilização maia. O que você vai ouvir a seguir é o assunto abordado no prefácio do livro Cosmologia Maia, uma cronosofia viva entre o rigor da ciência e a sensibilidade da alma. Este livro sobre a cosmologia maia é o resultado de uma investigação profunda e apaixonada. Ele busca resgatar a civilização maia, que tem mais de 3.000 anos de história e que, infelizmente, acabou envolta em mitos, clichês e desinformação, gerados pela especulação midiática ao longo dos séculos. Uma das coisas mais fascinantes é compreender como esse povo transformou a selva em um verdadeiro laboratório de ciência e o tempo em uma estrutura sagrada. Para explicar isso, foi necessário adotar uma abordagem multidimensional que toca em aspectos científicos, sociais, psicológicos e espirituais. Quando falamos do resgate do conhecimento maia, o rigor científico é fundamental para a seriedade do assunto. Mas para sermos verdadeiramente fiéis a essa cultura, também precisamos levar em consideração o lado simbólico e sagrado desse povo. Por isso, cruzamos os diários de campo dos primeiros pesquisadores com as descobertas tecnológicas mais recentes. Assim, você encontrará aqui uma síntese que olha para os maias por múltiplas visões. Um olhar muito importante nessa descoberta vem da arqueologia, a ciência que estuda as sociedades e culturas do passado por meio da análise de vestígios materiais e da cultura material, como objetos, ferramentas, monumentos, ruínas e paisagens modificadas pelo ser humano. Pesquisadores em busca de aprofundar o conhecimento das regiões onde dessas civilizações antigas da América Central utilizaram a tecnologia LIDAR, que é um sistema de coleta de dados remoto que emite pulsos de luz a laser para medir distâncias e criar mapas tridimensionais de alta precisão. Esse sistema funciona acoplado a drones, aviões, carros ou celulares, calculando o tempo que o laser leva para bater em um objeto e retornar ao sensor, para calcular a distância exata entre o sensor e o solo, para criar um mapa do relevo sem a interferência da floresta. E assim, descobriu-se que a civilização era muito maior, mais densa e interconectada do que se imaginava. A tecnologia LIDAR revolucionou nossa visão sobre o urbanismo tropical. Ela revelou cidades como Tikal, uma antiga cidadela maia nas florestas tropicais do norte do Guatemala, com populações imensas e sistemas complexos de engenharia hidráulica e agrícola. Isso prova que a sobrevivência na região do Petén, região que cobre mais de 1/3 do país, famosa por sua densa floresta tropical e rica biodiversidade dependia, possuía uma gestão magistral de canais e terraços. No campo da ciência e da matemática, eles conseguiram atingir um ápice intelectual. Na matemática, eles tinham a concepção independente do zero, e fazia parte da cultura deles a precisão dos astrônomos com origem na cidade de Copán, antiga cidade maia em Honduras. Os maias, mesmo sem a tecnologia que o Ocidente tem, foram capazes de calcular o ano tropical com uma exatidão que difere da nossa por meros decimilésimos de dia. Além disso, no livro Cosmologia Maia, é possível conhecer as pesquisas científicas de vanguarda sobre o enigmático ciclo de 819 dias, que era e ainda é usado para rastrear o movimento dos planetas no céu noturno,
decifrado como um sofisticado sistema para prever os movimentos de todos os planetas visíveis a olho nu. A nossa viagem pela linguística, decifração, leitura e interpretação maia honra tantos pesquisadores europeus e americanos como Alfred P. Maudslay, explorador britânico do século XIX, pioneiro no registro científico de grandes sítios arqueológicos como Copan e Tikal, por meio de desenhos, fotografias e mapas detalhados. Sylvanus G. Morley, norte-americano, foi um dos maiores especialistas do início do século XX, famoso por seus extensos estudos sobre o calendário maia e por suas pesquisas financiadas pela instituição Carnegie na região do Petén. J. Eric S. Thompson, arqueólogo britânico que documentou a sociedade e as crenças maias, estabelecendo uma base tradicional de estudos que foi amplamente debatida e revisada pelas gerações futuras, como também honramos a revolução de Yuri Knorozov, arqueólogo que nos deu a voz dos maias ao provar o caráter fonético de sua escrita, e também o rigor da russo-americana Tatiana Proskoriakov, que transformou estelas de pedra em registros históricos de carne e osso. As estelas eram monumentos verticais de pedra ou madeira que contêm textos, relevos ou imagens. Elas eram amplamente utilizadas na antiguidade para comemorar eventos históricos, marcar túmulos ou registrar leis e decretos, com a finalidade de passar para o leitor a realidade maia. Tivemos que buscar equilibrar a história política do povo maia, que pode se situar entre a imagem romântica de um povo pacífico, é uma sociedade de dinastias guerreiras, fortificações e complexas disputas de poder, sob a liderança do chamado Halah Uinik, que significa literalmente homem verdadeiro em maia. Era o título Halah Uinik. Era dado ao governante supremo das cidades-estado maias, que governava de forma teocrática, sendo considerado um representante dos deuses na terra, e acumulava os poderes político, militar e religioso. Aqui vamos abordar a cronosofia maia, que é a sabedoria do tempo, ou o estudo reflexivo e profundo sobre a natureza do tempo, onde vamos entender como o ser humano pode agir como segundo criador do universo. E a ideia da resistência da alma está relacionado com o esforço monumental e adaptativo que os maias entendem ser necessário para preservar a sua essência, sabedoria e visão de mundo, mesmo diante da violenta dominação colonial que ocorreu em toda a América. Na verdade, os mais alcançaram a compreensão de que é necessário o ser humano fazer um esforço na busca de ordenar o cosmos através da consciência. Eles olham para o ser humano não como um mero observador passivo, mas como o segundo criador da realidade. Essa lente da cronosófica nos proporciona uma análise que une o tempo, cronos, com a sabedoria espiritual. Através dos calendários maia, é possível desenvolver o olhar para a história e a existência através do significado profundo do tempo, não apenas como um relógio, mas como uma jornada da consciência. No campo da antropologia cultural, vamos mergulhar em uma visão de mundo onde as fronteiras entre humanos, deuses e animais são um ciclo de transformação, e onde até os dias do calendário possuem rosto e ação social. Muitas pessoas acham que a cultura maia como algo que já não existe, e por conta da sua antiguidade, temos a tendência de nos referir a essa civilização como algo do passado. Mas essa conexão com o sagrado não se perdeu no tempo. Através da etnohistória, a ciência que estuda o passado de culturas e povos tradicionalmente não ocidentais, como comunidades indígenas, populações negras e sociedades ágrafas, que não utilizavam a escrita, combinando os métodos da antropologia com os da história, observamos que o uso do alfabeto latino em documentos como no documento Popol Vuh, livro sagrado do povo Maia Quiché, frequentemente chamado de a Bíblia das Américas,
e nos livros de Chilam Balam, que é uma coleção de manuscritos sagrados do povo maia yucateque, escritos principalmente nos séculos XVII e XVIII, durante o período colonial, que funciona como uma espécie de enciclopédia cultural, preservando a memória histórica, as tradições religiosas, a astronomia e as profecias do povo maia. Não foram um mero registro passivo, foi, na verdade, um ato poderoso de resistência cultural, criado para preservar a alma ancestral contra o domínio colonial. Convidamos você a descobrir que a cultura maia não é uma relíquia morta em museus. Ela é uma cronosofia viva que, milênios depois, continua a nos ensinar sobre a harmonia necessária entre o tempo humano e os ciclos do universo. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e dê o seu like para indicar ao YouTube que você se interessa por esse tipo de vídeo. Até a próxima!